Boa noite. Boa noite. Sem acordo, escolas continuam invadidas e o governo Alckmin mantém o plano de reorganização. França confirma que o mentor dos ataques terroristas em Paris foi morto pela polícia. Mineradora Samarco tem 24 horas para impedir que a lama das barragens chegue ao mar. Dilma sanciona programa de proteção ao emprego para tentar amenizar efeitos da crise. Confusão agita a Câmara depois de manobra para adiar a leitura de parecer contra Cunha na Comissão de Ética. Congresso derruba veto do governo e aprova voto impresso na urna eletrônica. Estão presos os suspeitos de assaltar pessoas pelas ruas do Brás, famosa área comercial paulistana. A França confirma que o suspeito de ser o mentor dos ataques de sexta-feira foi morto na operação da madrugada passada em Saint-Denis. A identidade do belga Abdelhamid Abaoud, de 27 anos, foi confirmada por comparação de digitais. A polícia acreditava que ele estivesse na Síria, mas as investigações levaram a um apartamento no subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, muito perto do Stade de France. A operação das forças especiais durou 7 horas. 8 pessoas foram detidas. Além de Abaoud, morreu uma mulher que se explodiu quando a polícia invadiu o apartamento. Ela pode ser prima dele. Abaoud seria o homem de ligação entre as células do Estado Islâmico na Europa e a liderança do grupo em Raqqa, na Síria, e muito próximo do líder supremo, Abu Bakr al-Baghdadi. De acordo com a imprensa francesa, o nome de Abaoud apareceu em várias investigações. O Ministério do Interior austríaco divulgou que Abaoud chegou à Áustria no dia 9 de setembro, vindo da Alemanha. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que nunca recebeu informações de países europeus por onde ele pode ter passado antes de chegar à França. Deputados franceses aprovam a prorrogação do estado de emergência. O primeiro-ministro Manuel Valls alerta para o risco de ataques com armas químicas e biológicas. Manuel Valls fez um discurso forte no parlamento antes da votação do estado de emergência. Ele afirmou que a ameaça de atentados com armas químicas e biológicas não deve ser descartada e pediu que a União Europeia aprove uma lei permitindo compartilhamento de dados de passageiros de companhias aéreas. A França quer aumentar o controle nas fronteiras. Valls disse que é hora de a Europa garantir o rastreamento de movimentos para garantir a segurança coletiva. A Câmara dos Deputados da França aprovou a extensão por 3 meses do estado de emergência instaurado depois dos atentados. O projeto de lei vai ser votado amanhã no Senado. A aprovação vai colocar em prática o aumento dos poderes da polícia nas investigações, buscas, revistas e prisões domiciliares. Os policiais fora de serviço vão ser autorizados a portar armas carregadas. O projeto de lei prevê também a dissolução de grupos considerados perigosos. Foi prorrogada até domingo a proibição de manifestações públicas. Estado Islâmico divulga vídeo de ameaça terrorista a Nova York, mas autoridades negam qualquer risco comprovado de ataque. O FBI, que é a Polícia Federal Americana, alertou hoje sobre possíveis ações do grupo ultra-radical em pontos turísticos de Roma e Milão, na Itália. Na gravação, um suposto terrorista prepara um cinto com bombas, coloca o artefato sob a roupa e sai pelas ruas de Nova York. A gravação tem também trechos de discursos do presidente francês François Hollande. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que não há nenhuma ameaça concreta e que as imagens foram reaproveitadas de vídeos já divulgados antes pelo grupo radical. Blasio afirmou que a cidade está com policiamento reforçado, com equipes especializadas em ações contra terrorismo. Ontem, o Estado Islâmico anunciou a execução do norueguês Ole Johan Hofstad e do chinês Fan Jingyue, reféns desde setembro deste ano. Foram publicadas fotos e uma legenda afirmando que eles foram executados depois de abandonados pelas nações e organizações infiéis. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, está em Paris. Ele foi enviado à França pelo jornal Folha de São Paulo. E Vinícius conversa agora conosco por telefone para falar da situação na capital francesa. Vinícius, boa noite. Boa noite, Gabriel. Vinícius, hoje foi um dia de notícias boas para as forças de segurança, mas também notícias um pouco assustadoras, como a possibilidade de uma guerra química, de um atentado com armas químicas em Paris.
Como é que isso está sendo visto na França? Porque um atentado com armas químicas pode matar, sei lá, mais de 100 mil pessoas em qualquer cidade. Olha, isso apareceu por causa de um discurso do primeiro-ministro Manuel Valls na Assembleia. Ele disse que não poderia descartar nem mesmo um ataque com armas químicas. Isso causou muito bafafá aqui na França, porque ele não deu indícios mais precisos de que se tinha alguma informação sobre a possibilidade desse ataque. Mais tarde, numa entrevista para a TV francesa, ele falou assim, olha, eu não quero deixar ninguém apavorado, mas eu não posso descartar a tal possibilidade. Ele disse que não tem indícios. Especialistas em armas químicas, inclusive falei com um deles, dizem o seguinte, é muito difícil fazer um ataque com armas químicas e que o Estado Islâmico não teria, muito menos os terroristas que eles contatam para atacar a França, teriam meios para fazer isso. Eles, obviamente, têm gás mostarda, já fizeram ataques com armas químicas lá na Síria, mas agora, para você embalar, criar uma arma, ter quantidade suficiente do gás e ter meios para difundir esse gás de maneira tecnologicamente eficiente para matar a gente, é uma coisa muito difícil e é uma coisa fácil de se pegar numa fronteira. Então, as pessoas dizem que é uma ameaça muito fraca. Assustou, mas ninguém está acreditando muito na possibilidade, pelo menos as pessoas mais bem informadas. Isso pode ter causado certo pânico entre as pessoas, sim. Mas ele diz que não tem nenhum indício concreto, diz que não pode descartar. Vinícius, boa noite, aqui é a Estela. Eu gostaria de saber o seguinte, boa noite, Estela. Mesmo depois da confirmação, né, que o mentor está morto, o mentor dos ataques, as investigações continuam, né? Porque existem outros suspeitos foragidos, né? Tem um colega, um comparsa do Abaoud, que é o Salah Abdeslam, que está solto, foragido, e ainda não se conhece exatamente o tamanho da rede. As investigações foram rápidas até agora, não se sabe se existem outras células, se eles têm outros contatos na França, se existem outros grupos mandados pelo Estado Islâmico. A gente sabe por enquanto, que o Salah Abdeslam está solto, e que tem mais talvez um outro terrorista fugindo também. Agora, se pode ter mais ataques, é possível, e é possível que venha gente nova da Bélgica, isso é que se supõe. O pessoal da Abaoud, segundo informações não oficiais da Procuradoria de Paris, estava começando a planejar um ataque à região do aeroporto Charles de Gaulle, Roissy, e ao bairro La Défense, que é aquele grupo de prédios modernos que fica no oeste de Paris, que tem aquele cubo vazado, o arco da Défense e tal. Eles estavam começando a planejar isso. Não dá para descartar que tem outros grupos tentando alguma outra coisa. Desde o começo do ano, a polícia francesa disse que teve, além do atentado ao Charlie Hebdo e esse massacre de agora, teve outras 6 tentativas fracassadas ou evitadas pela polícia. Então são 8 atentados, 2 funcionaram e 6 que deram errado. Então o pessoal está muito ativo e pode ter outros grupos. Tá bem. Obrigado, Vinícius. Boa noite para você. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações. E ainda nesta edição você terá outras informações sobre as investigações dos atentados em Paris. A polícia prende 12 pessoas suspeitas de fazer assaltos a pedestres no Brás, na região central de São Paulo. Entre os presos estão 10 adultos, sendo 4 mulheres. 2 menores também foram apreendidos. As prisões foram feitas após a TV Globo flagrar os ataques na região da Avenida Rangel Pestana, no Brás. O grupo, conhecido como a Gangue das Bonitonas, agia em plena luz do dia. Os assaltantes se misturavam aos pedestres e abriam as bolsas das vítimas. Eles também levavam mercadorias. Segundo a polícia, a quadrilha que foi presa hoje já praticava furtos aqui na região do Brás há pelo menos 40 dias. Os policiais investigam também a participação de outros 2 ou 3 grupos que agem da mesma forma. Aqui não é difícil encontrar pessoas que já foram vítimas dos assaltantes. Aqui, uma só. A gente vem com medo, né? Vem com medo. Muito medo. Foi pouca coisa, mesmo compra que eu tinha feito, alguém pegou de dentro da minha sacola e eu não percebi. Roubaram eu e minha amiga, né? Levaram dinheiro, documento. Como é que eles agem? Abrem a bolsa? É muito rápido, a gente nem percebe. Segundo comerciantes, hoje o policiamento foi reforçado na região. A Secretaria da Segurança Pública informou que existem mais policiais onde há maior incidência de crimes e que neste ano 89 pessoas foram presas por roubo e furto só na Avenida Rangel Pestana. A gente está vendo não só aqui, né, no redor aqui, na feirinha, tem segurança, dá um pouquinho de tranquilidade para a gente, né?
Leitura do parecer contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fica para a próxima terça-feira. A sessão do Conselho de Ética que analisaria o caso chegou a ser anulada. O dia na Câmara dos Deputados foi intenso. Primeiro, os aliados de Cunha tentaram não dar quórum para início da reunião do Conselho de Ética. Como a manobra não deu certo, o deputado Eduardo Cunha iniciou a ordem do dia. E, de acordo com o regimento da Câmara, a abertura da sessão do plenário suspende o trabalho nas comissões temáticas, o que inclui o Conselho. No exato momento que a ordem do dia começou, qualquer coisa que tenha acontecido após a ordem do dia, ela é nula. A decisão de Cunha gerou revolta no plenário. Não vamos resolver um problema de conteúdo moral desta casa com chicana. Os aliados do presidente Eduardo Cunha reagiram e pediram um cancelamento da sessão do Conselho de Ética. Eles alegaram que o presidente do colegiado feriu o regimento da casa. O segundo secretário da mesa diretora, Felipe Burnier, do PSD do Rio, atendeu o pedido e declarou que a sessão do Conselho estava anulada, o que gerou um novo bate-boca. Os deputados deixaram o plenário aos gritos de vergonha, vergonha, vergonha e fora Cunha. Que o senhor nos chama de imbecis, muitas vezes. Eu peço para o senhor tem que dar exemplo. O senhor não está mais dando exemplo. O senhor está perdendo a cada dia a legitimidade de presidir. Eu convido todos os deputados a saírem dessa sessão. Meia hora depois, após forte reação dos deputados que cobravam a revogação da medida, o presidente da Câmara suspendeu a decisão dada pelo secretário da mesa diretora. Após toda a confusão, o Conselho de Ética decidiu agendar para terça-feira a data para a leitura do parecer do deputado Fausto Pinato, relator do processo contra Cunha. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou que ele e seus aliados tenham manobrado para impedir a votação do processo contra ele no Conselho de Ética. Cunha se disse vítima de golpe por parte de alguns parlamentares petistas e afirmou ainda que não teme perder condições de presidir a casa. Eduardo Cunha disse que vai pedir ao Ministério da Justiça para abrir um inquérito policial para apurar denúncia de que o deputado Fausto Pinato e a família dele estariam recebendo ameaça em razão da sua atuação como relator no Conselho de Ética. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a manobra feita por Eduardo Cunha para adiar o processo de investigação do Conselho de Ética. Depois que os fatos desmoralizaram o seu presidente, a Câmara dos Deputados vive uma fase de inédita disfarçatez. Já não se trata apenas de beneficiários de propinas na Petrobras circulando pelos corredores do Legislativo, como se nada tivesse sido descoberto sobre o que eles fizeram no verão passado. Chegou-se à fase da disfarçatez porque Eduardo Cunha resolveu utilizar os poderes de presidente da Câmara para obstruir o pedido de cassação de mandato que corre contra ele no Conselho de Ética. Eduardo Cunha faz essa obstrução com o auxílio de uma milícia parlamentar que inclui o PT, leia-se Palácio do Planalto. Hoje, a crise que engolfa a presidência de Eduardo Cunha mudou de patamar. Além das manobras executadas à luz do dia, respira-se nos subterrâneos da Câmara uma atmosfera de cobrança de dívidas, de chantagens e de ameaças. O relator do processo contra Eduardo Cunha, deputado Fausto Pinato, se reuniu com membros do Conselho de Ética para informar sobre ameaças que ele estaria recebendo. Está entendido que Eduardo Cunha é mesmo capaz de tudo. Para preservar o cargo e o mandato, ele não hesitará em afundar a Câmara dos Deputados. Restam duas alternativas. Ou a Procuradoria da República pede ao Supremo Tribunal Federal que determine o afastamento de Eduardo Cunha do cargo, ou o pedaço da Câmara que ainda tem vergonha na cara inicia um processo de obstrução para paralisar o trabalho do plenário até que Eduardo Cunha deixe a presidência. Ou a Câmara reage ou logo será impossível distinguir inocentes e culpados. Aos olhos da opinião pública serão todos cúmplices. Boa noite. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli considera um retrocesso o voto impresso pela urna. A presidente Dilma tinha vetado o mecanismo, mas ontem o Congresso derrubou esse veto. Agora, a impressão do comprovante de voto passa a ser obrigatória. O documento deve ser depositado em local lacrado após a confirmação do eleitor de que a impressão está correta.
Para implementar o projeto, Toffoli disse que o TSE deve gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais. O ministro entende que a adoção desse processo pode atrasar o resultado da eleição, se algum candidato questionar a apuração. E já adiantou que não vai ser possível implementá-la nas eleições municipais do ano que vem. Ontem, ao todo, o Congresso Nacional derrubou 2 vetos da presidente Dilma. Além deste, que permite o voto impresso, os parlamentares derrubaram o veto que dava prazo de 15 dias para que os bancos repassassem 70% dos valores de depósitos judiciais aos estados, municípios e ao Distrito Federal. No entanto, o governo conseguiu manter os vetos aos projetos da chamada pauta-bomba, que onerava o orçamento federal. Os principais, o que dava reajuste aos servidores do Judiciário, que teria impacto de 36 bilhões nos próximos 4 anos, e a extensão da política do salário mínimo aos benefícios do INSS, que custaria 11 bilhões aos cofres públicos até 2019. Mas a vitória do Planalto foi com placares apertados, principalmente entre os deputados. O primeiro veto foi mantido por uma margem de apenas 6 votos, o segundo por 46. PMDB, PP, PDT e PTB e até o PT foram os partidos que apresentaram mais votos contrários ao governo. Senival Moura, vereador de São Paulo pelo PT, compra em média 90 mil folhas de papel sulfite por mês, sempre na mesma papelaria. São 4.100 folhas por dia útil desde 2013. E ele consome canetas, pastas de arquivo e outros materiais de escritório em quantidades bem acima do normal. Esse levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo. As notas fiscais apresentadas pelo vereador Senival Moura, do PT, estão disponíveis no site da Câmara Municipal de São Paulo para consulta. Chamam a atenção os pagamentos feitos para a pequena papelaria Floarte, que fica em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. São frequentes notas de, em média, R$ 6 mil, gastos mensalmente com material de escritório. A verba de gabinete para cada vereador é de R$ 20 mil por mês. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, o vereador declarou à Câmara ter comprado 1 milhão e 200 mil folhas de sulfite nesta papelaria desde maio de 2013 até hoje. Se levarmos em consideração que o mês tem 22 dias úteis, o gabinete do vereador usa 4.100 folhas de papel sulfite por dia. São 512, pouco mais de um pacote de papel para cada uma das 8 horas de trabalho diárias. No site da Câmara, pegamos alguns exemplos. Em fevereiro de 2015, o vereador comprou 20 caixas com 10 pacotes de 500 folhas de papel sulfite cada. São cerca de 4.500 folhas por dia útil do mês. Em maio, foram 15 caixas, 75 mil folhas de papel ao todo. Em média, 3.400 folhas por dia. O curioso é que no mesmo mês, além de comprar papel na Floarte, o vereador comprou papel sulfite em outra papelaria, a Calunga, mais 20 pacotes, 10 mil folhas. A reportagem da Folha de São Paulo diz que o dono da Floarte é aliado político do vereador e que Guaianazes é seu reduto eleitoral. Senival Moura é irmão do ex-deputado estadual Luiz Moura, expulso do PT no ano passado após vir à tona a participação dele em uma reunião em que estavam presentes membros da facção criminosa PCC. Ele sempre negou o envolvimento com o grupo. Segundo a presidência da Câmara Municipal de São Paulo, há uma legislação que disciplina o uso da verba de gabinete, especifica quais despesas podem ou não ser ressarcidas e os procedimentos adotados para a prestação de contas. Essas regras são fiscalizadas pelos órgãos de controle internos e também pelo Tribunal de Contas do município. A presidência informa ainda que, segundo a Lei 14.381 de 2007, os escritórios situados nos limites do município de São Paulo são projeções dos gabinetes. Procurado o vereador Senival Moura não se manifestou sobre o assunto. A saída para o feriado, segundo a CET está estimando que mais de 1 milhão e 500 mil carros vão deixar a capital para aproveitar o feriado da Consciência Negra. E a repórter Fernanda Azevedo está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Oi, Estela. Olha, a saída do feriado já está bastante complicada nesse fim de tarde. O trânsito não está acima da média, segundo a CET, mas a gente pode mostrar aqui a situação na marginal do Rio Tietê.
Para quem vai no sentido da Castelo Branco, o trânsito até que flui bem, viu? O problema é do outro lado, aquela velha história que junta o trânsito de quem está saindo da cidade em direção a Ayrton Senna e a Dutra com quem está voltando para casa lá para a zona leste de São Paulo. E olha só, o trânsito está bastante complicado e é assim em toda essa extensão desse lado da marginal do Rio Tietê. A CET informou que reforçou o efetivo nas saídas da cidade com guinchos para aumentar a fluidez. Então vamos falar agora da situação em algumas rodovias de São Paulo. Vamos mostrar imagens do sistema Anchieta Imigrantes. Lá na Anchieta, na altura do quilômetro 31, na área de pedágio, o trânsito é livre nesse momento. Agora vamos falar da Imigrantes. O trânsito é intenso na altura do quilômetro 56. De lá são 5 quilômetros de lentidão no trecho de serra. Vamos mostrar agora como está a situação na rodovia Ayrton Senna, lá na altura do quilômetro 19, que é a região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Cumbica. O trânsito nesse momento está fluindo bem. Uma outra informação é que nesse momento na rodovia Anhanguera, no sentido interior, o motorista enfrenta 11 quilômetros de congestionamento lá na região de Jundiaí. A CET pede para que os motoristas que evitem a sair de casa, transitar na cidade até às 10 horas da noite, que é considerado o horário de pico nesse feriado. 2 últimos avisos para o motorista. Amanhã, no feriado, o rodízio de veículos está suspenso aqui na cidade de São Paulo e as ciclofaixas de lazer estarão funcionando normalmente. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. Desemprego aumenta em outubro. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice passou de 7,6% em setembro para 7,9% em outubro. A taxa é a maior desde 2007. De acordo com a pesquisa, 1.900.000 brasileiros estão desempregados. A presidente Dilma Rousseff sancionou o Programa de Proteção ao Emprego, que permite a redução da jornada de trabalho e também do salário dos trabalhadores. O programa é uma das medidas para tentar amenizar os efeitos da crise econômica no país e servirá para empresas com dificuldades financeiras temporárias. A jornada de trabalho poderá ser reduzida em até 30% e o salário diminuído proporcionalmente. Segundo o texto aprovado pelo Congresso, a redução salarial será compensada parcialmente pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo prevê um gasto de R$100 milhões com o programa em 2015, mas afirma que até 50.000 trabalhadores terão o emprego preservado. Diante da crise, esta é uma medida de proteção ao emprego. E, além disso, é possível que o gasto com o PPE seja menor do que com o seguro-desemprego. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Tivemos esse evento hoje, mas será que dá mesmo para comemorar os resultados da Lei de Preservação do Emprego? Será que preservou tanto emprego assim? A presidente falou em 30.000 vagas. Os dados do IBGE apontam 1.900.000 pessoas desempregadas em outubro. A pior taxa para o mês desde 2007. Só a indústria paulista cortou 159.000 vagas até outubro e a previsão é que chegue a 250.000 no final do ano. Projeção da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Estou falando só da indústria e apenas no estado de São Paulo. O que poderia preservar mesmo o emprego seria a retomada do crescimento da economia, que ainda não está no radar. Pior, o emprego só começa a reagir quando há sinais de que a economia entrou mesmo numa fase melhor, quando o empresário tem maior segurança. A tendência é de o desemprego continuar avançando, pelo menos até meados do ano que vem. E não é só o desemprego, não. Houve uma piora geral do mercado de trabalho, com queda do rendimento, que junto com o desemprego provocou uma redução da massa salarial de 10% em relação a outubro do ano passado. Isso significa menos condição de consumo e afeta toda a atividade econômica. O desemprego é um grave problema social. Agora, ainda agravado pela inflação em alta. Inflação que também está batendo recordes. Hoje saiu o IPCA 15, que é uma prévia do índice oficial, com alta de 0,85% em outubro. Desde o começo do ano, a alta é de 9,4%, a maior variação para o período desde 96. Para completar o balanço ruim, a inflação em 12 meses chegou a 10,28%. Voltamos a ter uma inflação de 2 dígitos, e isso com recessão,
inflação, desemprego em alta, uma inflação disparada principalmente por preços administrados que o governo segurou artificialmente, como energia e combustíveis. Esses itens continuam pressionando, mas também tem outros aumentos, claro. Agora a alimentação voltou a ficar mais pesada com a alta mais forte dos produtos in natura. Nem a queda de atividade está segurando os reajustes de preços como costuma ocorrer, porque essa inflação também trouxe custos maiores para as empresas. Empresas que, encurraladas entre a queda de movimento e custos maiores, podem chegar à insolvência, que provoca mais desemprego. Olha o enrosco em que colocaram a economia brasileira. Colocaram e agora não demonstram competência para tirar. Eu volto na segunda. Até lá. O nível do sistema Cantareira subiu com as chuvas de ontem, passando de 17,7% para 17,8%, segundo o boletim da Sabesp. Outra boa notícia é que a chance de chover forte sobre o Cantareira e outros sistemas de abastecimento continua nos próximos dias. Aqui na capital, o feriado do Dia da Consciência Negra também deve ser de chuva. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria que está sobre o sul do Brasil deve avançar rapidamente para o sudeste nos próximos dias. Amanhã a previsão é de chuva forte no Paraná e de pancadas no leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. À medida que essa frente fria avança, ela provoca temporais também no sul do Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Nas demais áreas das regiões sudeste e centro-oeste e também no norte do país, há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento, mas neste caso por causa do calor e da alta umidade. E no nordeste o tempo continua seco e quente, com chuva passageira, mas apenas no sul e oeste da Bahia. Máximas amanhã de 32 graus em Fortaleza, 29 em Brasília e calorão de 38 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo fica bastante instável amanhã e já pode chover desde cedo em todas as áreas, com exceção do norte paulista, onde a chuva só deve chegar a partir da tarde. O ar continua abafado e a temperatura só deve ficar mais amena a partir do sábado. No centro-oeste, máxima de 29 graus em Marília. Já no centro-norte paulista, máximas de 32 graus em Ribeirão Preto e de 29 em Bauru. E quem for para o litoral neste feriado do Dia da Consciência Negra vai aproveitar, pois os termômetros podem chegar aos 30 graus em Santos e aos 36 em Caraguatatuba. Amanhã o calor continua na capital paulista, apesar da nebulosidade, e pode chover forte à tarde e à noite, máxima de 29. E até domingo o risco de temporais continua, mas a diferença é que a temperatura cai, com máximas de 24 graus no sábado e de 27 no domingo. A Justiça Federal no Espírito Santo determinou que a mineradora Samarco adote em 24 horas medidas para que a lama das barragens rompidas em Mariana, Minas Gerais, não chegue ao mar. Conforme a decisão, a mineradora que pertence à Vale e à anglo-australiana BHP será multada em 10 milhões de reais por dia, caso a determinação não seja cumprida. A lama segue pelo Rio Doce, que deságua no litoral capixaba, no distrito de Regência, que pertence a Linhares, norte do Espírito Santo. A região tem mangues, praias e unidades de conservação. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, estima que a lama deve chegar ao litoral do Espírito Santo amanhã. O material atingiu hoje de manhã o município de Colatina, no Espírito Santo, que está com abastecimento de água interrompido. E a ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a lama deve atingir o litoral do Espírito Santo e afetar 9 quilômetros da costa. A estimativa foi feita por um grupo de pesquisadores da UFRJ. A ministra descartou que a lama vai chegar a Abrolhos, um santuário ecológico, mas diz que a fauna do Rio Doce acabou. O diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, conseguiu um habeas corpus preventivo junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para não ser preso. Até agora, 7 corpos foram reconhecidos. 12 pessoas continuam desaparecidas. O chefe da Europol, organização que coordena as forças policiais dos países da Europa, diz que novos ataques são prováveis e que as operações do Estado Islâmico representam a mais séria ameaça terrorista enfrentada pela Europa em mais de 10 anos.
Amanhã haverá em Bruxelas um encontro extraordinário dos ministros do Interior e também da Justiça da União Europeia para discutir medidas depois dos ataques em Paris. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Prestem atenção. Os terroristas do Estado Islâmico podem praticar na Europa atentados com armas químicas, como vocês acabaram de ver. O alerta foi lançado hoje pelo primeiro-ministro francês, Manuel Valls. Ele participava do debate no parlamento para prolongar o estado de emergência, que foi adotado depois dos atentados em Paris na sexta-feira. Pode até ser que Manuel Valls tenha exagerado para convencer os deputados a tomar decisões que ponham um limite na rotina da democracia. Mas esse negócio faz sentido. Vamos recapitular. O Estado Islâmico foi, em parte, formado pela deserção de militares sunitas do Iraque e da Síria. No Iraque, em 1988, o ditador Saddam Hussein usou armas químicas contra as cidades do Kurdistão. Ele pode ter matado em poucos minutos até 5.000 civis. O caso da Síria é mais recente. Já com a Guerra Civil, em 2013, o ditador Bashar al-Assad usou armas químicas contra regiões que eram suspeitas de apoiar rebeldes. As Nações Unidas entraram na história. As armas químicas são proibidas há quase 100 anos pela Convenção de Genebra. A Síria se comprometeu a destruir os arsenais dela e tudo indica que cumpriu a promessa. Acontece que as armas químicas são produzidas com uma tecnologia relativamente simples. Basta juntar em laboratório elementos obtidos no contrabando. Ninguém garante que oficiais desertores da Síria e do Iraque não tenham entregue as fórmulas e a matéria-prima para o Estado Islâmico. Uma bomba química no meio de uma cidade como Paris poderia matar de 200.000 a 400.000 pessoas em poucos minutos e sem destruir os prédios ou os monumentos históricos. Imagine que bombas sendo lançadas ao mesmo tempo em Londres ou em Berlim. Seria um massacre digno de filme de terror, coisa de ficção científica. Nem é bom imaginar para não atrair maus pensamentos. Mas foi o primeiro-ministro da França quem lançou o alerta. Vamos torcer para que seja um exagero dele. E vamos também torcer para que os europeus saibam se proteger. É assim que o mundo gira. Boa noite. Daqui a pouco, mais informações sobre as investigações dos atentados em Paris. Os países da Europa aumentam o nível de alerta antiterror. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Problema de manutenção do carro, excesso de velocidade, falta do cinto de segurança. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano. Mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência, Detran, Governo do Estado de São Paulo. Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor. Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte.
12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A Suécia aumenta seu nível de alerta antiterror e busca suspeito de pertencer ao Estado Islâmico. A Bélgica se defende de críticas e anuncia novas medidas antiterrorismo. 9 pessoas foram detidas em Bruxelas. O primeiro-ministro belga Charles Michel rejeitou as críticas sobre a eficiência das forças de segurança do país. Ele afirmou que, graças à inteligência belga, a polícia francesa impediu os novos ataques planejados pelo grupo em Saint-Denis. Em discurso no parlamento, Michel disse que o governo vai introduzir leis que possibilitem a prisão de jihadistas que voltarem da Síria, o banimento de pregadores de ódio e o fechamento de locais de culto que não estiverem registrados. O país vai destinar mais 400 milhões de euros para o combate ao extremismo islâmico. O distrito de Molenbeek, em Bruxelas, é considerado um ninho de terroristas. Pelo menos 2 homens-bomba que atacaram Paris viviam no local. 9 pessoas foram presas em operações realizadas hoje. As buscas se concentraram em casas de parentes de Bilal Hafdi, um dos suicidas que se explodiu na frente do Stade de France. A Suécia elevou seu nível de alerta terrorista para o nível 4, um abaixo do máximo. A polícia sueca busca um suspeito de planejar um ato terrorista no país. Foi emitido um mandado de prisão. A identidade dele não foi revelada, mas a imprensa local diz que se trata de Muhtar Majid, um iraquiano membro do Estado Islâmico treinado na Síria. O governo quer aumentar os controles sobre as comunicações e os passaportes, além da vigilância com câmeras em lugares públicos. As consequências do espírito de guerra no combate ao terrorismo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem vai falar sobre a reação ao ataque terrorista em Paris é o cientista político Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da ESPM. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Maria Lídia. Bom, professor, o Conselho de Ministros da França reiterou aquilo que o presidente François Hollande já havia dito, que os atentados foram um ato de guerra, são atos de guerra abomináveis contra o país e que causou tanta morte, tanta dor e indignação. A reação da França foi imediata com aqueles ataques e os bombardeios de aviões franceses em alvos do Estado Islâmico em cidade síria, onde também mataram muitos civis. Não se sabe quanto, porque essa contabilidade não foi apresentada. A minha indagação, professor, do que nós assistimos na comunidade internacional, o combate ao terrorismo é, sim, na base da lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Maria, é difícil responder essa pergunta porque existem 2 componentes aí. O primeiro deles é o calor da opinião pública. A opinião pública está pressionando muito tanto François Hollande como as lideranças europeias, o presidente Obama nos Estados Unidos, a tomarem medidas mais drásticas com relação ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico é visto como um mal, vamos dizer, o mal a ser extirpado, e imagina-se que a única forma de se extirpar esse mal é exatamente entrando num conflito armado terrestre contra o Estado Islâmico, que já tem territórios, vamos dizer, relativamente grandes, extensos, sobretudo linhas de controle de petróleo no Iraque e na Síria. A grande questão é que o terrorismo ele tem que ser olhado tanto da perspectiva militar como das suas causas sociais. A gente não pode esquecer de que muitas das pessoas que estão entrando para esse grupo Estado Islâmico e se juntando a essa estrutura complexa de terrorismo, são pessoas que, enfim, são francesas, são belgas, como a gente viu a identidade dos que fizeram os atentados e planejaram na França, são cidadãos europeus. E profundamente vulneráveis. Né? Profundamente vulneráveis. Que moram mal, vivem mal, exatamente. sem perspectiva.
perspectiva, em condições inferiores e vistos, né, com muito preconceito. Exatamente, marginalizados na sociedade. Quer dizer, a marginalização ela não pode servir de justificativa para o terrorismo, mas ela nos ajuda a compreender, a jogar luz nesse fenômeno que é complexo. Não dá para simplesmente tratar o jihadista do Estado Islâmico como um sujeito maluco, sádico, perverso ou qualquer coisa do tipo. É óbvio que as pessoas que estão cometendo aqueles crimes e aqueles atentados terroristas são pessoas que têm algum gosto pela destruição. Agora, tirar de contexto e resumir tudo na questão ideológica ou religiosa, dizendo que todo muçulmano é terrorista, ou pelo menos certamente todos os terroristas são muçulmanos, são erros grosseiros em que a gente não pode cair. E o meu medo hoje na França, diante de tudo que o presidente Hollande fez, é que isso ajude a incentivar, a jogar combustível numa xenofobia europeia, que já vinha já de tempos, né? E num processo mais complexo de segregação dentro da Europa, que pode trazer riscos sociais e aumentar, inclusive, essas ondas de violência no longo prazo. O senhor fala da vulnerabilidade dessas comunidades muçulmanas nas cidades europeias, que em geral moram na periferia em condições assim, muito inferiores, em condições que geram uma baixa autoestima. Esses jovens que aparecem, né, que são franceses, que são belgas, que têm a cidadania, a troco do que eles aceitaram a cooptação do grupo terrorista, o chamado Estado Islâmico, né? Porque dentro deles deve existir, sim, a indignação pela falta de perspectiva de futuro. São jovens, olham para frente e enxergam o quê? Vamos continuar vivendo aquilo que os pais viveram, a falta de sensibilidade do poder constituído desses países da União Europeia. Agora eu estou falando ali naquele contexto, o senhor chamou atenção para isso. E as consequências de futuro? Eles estão parando para pensar? O senhor viu, leu alguma reflexão nesse sentido? Muito bem, vamos lá combater o terrorismo com energia. É guerra. Mas e as consequências sobre isso? Olha, a história tem muito a nos ensinar, né? Se a gente olha, por exemplo, para o que foi a consequência da invasão do Iraque norte-americano em 2003, a gente percebe que uma invasão militar, o uso da força, sem que se pense no futuro dos povos que estão ali, dos países que foram vitimados e desmantelados em função do conflito, isso acaba gerando um solo fértil para que esse tipo de ideologia extremista, esse tipo de posicionamento terrorista se nutra, né? Então, por exemplo, o Estado Islâmico, né, que começou como uma espécie de desdobramento da Al-Qaeda no Iraque, ele é fruto direto da radicalização entre xiitas e sunitas dentro do próprio Iraque pós-invasão norte-americana. É claro que aqui não é simplesmente responsabilidade dos Estados Unidos, mas, de novo, o mundo ocidental, a Rússia agora que também está envolvida, né, nos bombardeios à Síria, tem que ter consciência de que o Oriente Médio sempre foi um palco dos interesses das grandes potências. Na hora em que você simplesmente faz atender os seus interesses de grande potência naquela região, extraindo o máximo de recursos que você pode, prejudicando as sociedades que ali estão, desenhando linhas arbitrárias no mapa, porque o mapa, aliás, do Oriente Médio é todo ele desenhado em cima de linhas aleatórias. Isso acaba gerando um tipo de consequência social, econômica e política dentro da região, cujos efeitos de longo prazo são exatamente o crescimento da violência. Então, a consequência que a gente vê, para tentar resumir, é que uma guerra ela pode até ser travada contra o terrorismo e ela, enfim, vai tentar ser travada agora. A gente não sabe se vai ser simplesmente bombardeios ou se vai ter alguma invasão terrestre, se vai ter alguma coordenação entre os atores regionais, mas o fato é, tem que se pensar no dia seguinte. E esse dia seguinte ele vai ter que ser negociado exaustivamente para que não se crie condições para que nova violência acabe aparecendo naquela região. E temos evidência de que bomba destrói ideologia? Na verdade, não. A bomba acaba incentivando a ideologia, acaba acirrando processos de radicalização. Então, infelizmente, respondendo ao calor da opinião pública, a impressão que eu tenho é que o presidente Hollande ele acaba caminhando para a direita, até porque a gente não pode também se esquecer de que há eleições na França ano que vem. E a Marine Le Pen fez um discurso, que é a presidente, a líder do Front National, que é um partido de direita na França, de extrema-direita, alguns dizem. Isso acaba gerando uma consequência complicada, porque o Hollande ele se vê pressionado pela opinião pública, por um lado, pelo clamor do momento em função dos ataques, pela comoção e, ao mesmo tempo, pelas eleições do ano que vem. Então, para se movimentar nesse tabuleiro de xadrez, ele é obrigado a ir para a direita e, indo para a direita, ele vai ter uma resposta de curto prazo para o que está acontecendo, fechando fronteira,
criando condições mais difíceis para que refugiados cheguem à França. Ampliando a islamofobia. Ampliando a islamofobia, por um lado, atendendo a uma agenda conservadora e xenófoba dentro da França e da Europa como um todo, e se esquece do longo prazo. Para se combater o extremismo do Estado Islâmico, uma das coisas fundamentais, além da saída militar que está sendo cogitada, é você trabalhar as causas, né, as razões fundamentais pelas quais as pessoas estão saindo da Europa, estão sendo recrutadas pelo Estado Islâmico, sobretudo pelas redes sociais, pela internet. A gente não pode esquecer de que o Estado Islâmico tem um elemento quase que espetaculoso, midiático, que é exatamente a coisa de colocar as decapitações, os assassinatos, todos eles nas redes sociais, para que as pessoas assistam. Isso gera uma repulsa muito grande em muitos, mas isso também gera um poder de atração em outros. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, o Corinthians pode se tornar daqui a pouco o campeão brasileiro de 2015. O time joga contra o Vasco no Maracanã. Problema de manutenção do carro, excesso de velocidade, falta do cinto de segurança. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano. Mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência, Detran, Governo do Estado de São Paulo. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Quando a Chevrolet junta os melhores carros com as melhores condições de pagamento, pode ter certeza, você vai fazer o melhor negócio do ano. Olha só, nesse fim de semana toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em 30 vezes. Onix 2016, o melhor valor de revenda do Brasil por apenas R$ 36.990. Prisma com Multimídia MyLink por R$ 39.990. Todos com taxa zero em 30 vezes. Mas corra, que é por pouco tempo. Reorganização das escolas. É verdade que escolas serão fechadas? Não, 62 prédios das antigas escolas serão transformados em creches, ETECs e FATECs e criaremos mais de 750 escolas de ciclo único para melhorar a qualidade do ensino. Com a reorganização da escola, os professores serão demitidos? Claro que não. Professores são concursados e têm estabilidade. Governo do Estado de São Paulo. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Vamos agora às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians pode confirmar o título de campeão brasileiro nesta noite. E um empate serve para os corintianos soltarem o grito de campeão. É com você, Celso. Pois é, Estela, o Corinthians só depende dele. Se vencer ou empatar, pouco importa o que vai acontecer entre São Paulo e Atlético Mineiro, que se enfrentam hoje no Morumbi no mesmo horário, 10 da noite. O jogo do Corinthians é no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o ameaçado Vasco da Gama, que luta para não cair para a segunda divisão novamente.
Finalmente chegou a hora. Os jogadores não aguentavam mais. A torcida estava inquieta e o técnico Tite, conscientemente, coloca os pés no chão. Pela primeira vez nós vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro. Porque de outras oportunidades, nenhuma estava nas nossas mãos. Perfeito. O adversário desta noite, o Vasco da Gama, é perigoso. Briga para não cair para a segunda divisão. O suficiente para fazer o técnico Tite sentir aquele medinho de não conquistar o título brasileiro. Eu tenho uma pitada de medo de tudo. De tudo. Eu não sou super-homem. Eu ganhei títulos em todas as áreas e de todos os níveis. E nem por isso eu deixo de conviver com os meus fantasminhas. A dúvida do técnico Tite fica por conta dos jogadores que atuaram com a seleção brasileira na última terça-feira. Elias, Gil e também Renato Augusto seguiram direto de Salvador para o Rio de Janeiro, local da partida de hoje contra o Vasco da Gama. Vai ter avaliação médica, avaliação física, diretiva, porque o diretor tem que estar sabendo de todos os aspectos pelo patrimônio e depois vai bater em mim. Se todas as condições estiverem, nós vamos vencer ao custo do melhor trabalho e não à saúde de ninguém. Se estiverem com saúde, vai. Não teve com saúde, não vai. Agora, se o São Paulo arrancar pontos do Atlético Mineiro no Morumbi, o Corinthians comemora o título mesmo perdendo. Exatamente. O São Paulo tem que vencer para continuar com chance de conquistar uma vaga na Libertadores América no ano que vem. E se empatar, digamos assim, independentemente do resultado no Rio, festa será corintiana hoje. Então o Corinthians só depende dele para conseguir tirar esse grito de vencedor, de comemorar aí o título. Só depende dele, mas ainda se não fizer a parte dele, pode comemorar o título da mesma forma, porque não é nenhum absurdo você imaginar um empate entre São Paulo e Atlético Mineiro nessa noite. Ou até mesmo a vitória do São Paulo, que precisa vencer para continuar sonhando com o Libertadores da América. Então o título só não acontece hoje, a festa, digamos assim, se o Corinthians perder do Vasco e o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo aqui no Morumbi, o que convenhamos é uma missão muito difícil. Agora, o Corinthians me parece pronto para conquistar esse título hoje, porque vem apresentando um bom futebol, tem um adversário que joga pressionado, os resultados da rodada, a gente vai ver daqui a pouquinho, foram horríveis para o Vasco da Gama. Mesmo o Vasco vencendo, ainda vai continuar na zona do rebaixamento. O Corinthians merece esse título. Merece por tudo que fez. Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, maior saldo de gols, o time que mais venceu. O Corinthians perdeu só 4 jogos durante todo o campeonato. Levando em consideração o grau de dificuldade do Campeonato Brasileiro, o equilíbrio, realmente é uma campanha, aliás, é a melhor campanha da história dos pontos corridos. E além desses jogos, outras partidas movimentam a rodada de meio de semana do Brasileirão. Neste momento, jogam Grêmio e Fluminense, a partida está empatada em 0-0. O jogo da Chapecoense e do Internacional não começou ainda por falta de energia elétrica. Às 10 da noite, o Santos encara o Flamengo na Vila Belmiro. E nos jogos de ontem, Figueirense, Curitiba e Avaí deram um belo passo na briga para escapar do rebaixamento. Já o Palmeiras tropeçou em Curitiba diante do Atlético Paranaense. Em Curitiba, Marcos Guilherme abriu o placar para o Atlético Paranaense aos 2 minutos. Robinho empatou aos 9 do segundo tempo, 1-1. O Palmeiras virou com Jackson aos 30 minutos, 2-1. Mas Evandro, aos 39 minutos, empatou a partida de novo, 2-2. Aí o próprio Evandro, aos 41, virou para o Atlético Paranaense, 3-2. Mas Alexandro, aos 49 minutos, definiu o placar. Atlético Paranaense 3, Palmeiras também 3. Em Goiânia, o Curitiba fez 1-0 sobre o Goiás com Juan. João Paulo ampliou 2-0. Fred descontou para o Goiás. Mas Henrique definiu o placar. Goiás 1, Curitiba 3. Em Campinas, a Ponte Preta foi surpreendida pelo Figueirense. Cleiton fez o único gol do jogo, 1-0 para o time catarinense. No clássico entre Avaí e Joinville, em Santa Catarina, André Lima fez 1-0 para o Avaí. O Joinville empatou com Fernando Viana, mas Everton Silva definiu o placar. Avaí 2, Joinville 1. Por hoje é só, Estela. Muito obrigada, gostei do seu sapato, Obrigado. viu? Boa noite. É com você, Gamberini.
O governo de São Paulo decidiu manter a reestruturação da rede escolar em todo o estado. Segundo a Secretaria de Educação, pelo menos 45 escolas ainda estão invadidas por manifestantes que são contra as mudanças propostas pelo governo. A APOESP fala em 74. A reunião de conciliação foi na sede da 7ª Vara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, na região central da cidade. Participaram da reunião representantes da Secretaria Estadual da Educação, do Sindicato dos Professores, a APOESP, estudantes e também a Defensoria Pública, que representa alguns alunos. O governo ofereceu abrir diálogo em troca da desocupação imediata das escolas ocupadas. E a ideia foi discutida pela Defensoria, que, por sua vez, apresentou um plano de premissas sobre a reorganização escolar. Entre os pontos está a suspensão das ordens de reintegração de posse das escolas ocupadas e o não fechamento de nenhum estabelecimento de ensino. E o principal, que o processo de mudança de reorganização das escolas seja discutido ao longo de 2016 e não a partir do ano que vem. Ao final, o governo não aceitou as propostas, mas se comprometeu a estudar os pontos e apresentar nos próximos 3 dias uma contraproposta. A ideia é que uma nova reunião de conciliação aconteça nos próximos dias para discutir as questões. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu discute a questão da diversidade racial no Brasil com a especialista Cida Bento.